Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje temos o prazer de receber uma convidada que é especialista em terapias alternativas e bem-estar. Ela também é mentora, escritora, palestrante e influenciadora digital e dedica-se ao estudo do comportamento mental e emocional das pessoas. Com uma formação acadêmica abrangente, ela inclui programação neurolinguística, coach, hipnose clínica e muito mais. Ela ainda é autora dos livros Mágica Diária e Co-Criando Sonhos e alcançou o top 1 do Spotify Brasil em podcasts de saúde e bem-estar, com seu canal consolidando-se uma das principais vozes na área do autocuidado, da inteligência emocional. E eu estou falando, claro, de Thaís Galassi. Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso Conexão. Gratidão. É uma honra te receber, viu? Obrigada. Energia incrível aqui. A gente fica muito feliz quando a gente recebe alguém que é especialista numa área tão importante que a gente aqui quer levar para as pessoas um conhecimento que transforma a vida. E aí a gente agradece muito quando vem você, né, com essa proposta que tem uma história incrível também para poder compartilhar e ajudar a gente a ficar cada vez melhor, né? Então eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, como é que você iniciou sua vida nesse conhecimento que com certeza foi para você e agora você leva para as pessoas, né? Sim. Bom, eu comecei com 19 anos a trabalhar em multinacional. E eu gostava muito do que eu fazia, eu trabalhava com vendas e em um determinado momento da minha vida, em algum momento eu me perdi e comecei a focar só na parte financeira. E eu comecei a ter uma dor de estômago aqui, outra ali, não dava atenção, eu não cuidava da minha alimentação, eu trabalhava e ia para academia, mas eu não cuidava da minha saúde mental, emocional, nada. E aí começou com uma gastrite aqui, outra ali, algumas crises onde eu parei em hospital. Daqui a pouco eu comecei a não conseguir mais entrar em elevador com muita gente. Eu comecei a evitar viajar, evitar lugares cheios como shopping, teatros. E eu lembro até de uma vez que eu estava assistindo uma peça e eu tive que sair no meio da peça que eu comecei a passar muito mal. E aí, depois de 3 idas ao hospital com esses mesmos sintomas, a médica falou, olha, eu sugiro que você procure um psiquiatra porque você está com síndrome do pânico. Ah, então ela te deu já o diagnóstico de síndrome do pânico? Sim, e eu na hora não quis acreditar, né, porque é aquela coisa do ego de, mas eu vendo, eu ganho tanto dinheiro. Não é tão bem-sucedida? Exatamente. E aí, ela falou, você tem 2 opções, ou você vai tomar medicação a vida toda, ou você toma medicação, mas procura terapias alternativas. E aí eu falei, não quero tomar medicação a vida toda por causa dos efeitos colaterais, enfim. E eu comecei praticando meditação, fui procurar fazer aulas de yoga. E as primeiras vezes, para quem nunca meditou, a gente acostuma a nossa mente a ter um pensamento atrás do outro, né? Acelerado, né? Exatamente. Então a primeira vez que eu fui meditar, eu lembro, é muito claro assim, de eu sentir muita raiva. Porque eu falava assim, como é que todo mundo aqui em volta consegue meditar, consegue não pensar em nada, que é o que eles me falavam ali, tenta não pensar em nada. Quanto mais eu pensava, não pense em nada, eu pensava. Bom, eu insisti em várias aulas, passado uns 3 meses, eu comecei a ter um benefício da meditação. Só que nesse momento, sabe quando a sua vida faz assim? Como meu rendimento tinha caído, então eu fui demitida. Então eu descobri que eu tive síndrome do pânico, fui demitida e descobri que estava grávida da Isabela. Meu Deus, tudo junto. Tudo junto. Lógico que a gravidez dela foi uma notícia incrível, mas não naquele momento que você está doente, que você está lá no fundo do poço. Eu falo assim para as pessoas, você sabe o lugar mais visitado do mundo? Aí tem gente que fala, é a Disney? Eu falo, não, é o fundo do poço. Todo mundo já esteve lá um dia. E como tem gente nesse lugar, né? Muita gente está nesse lugar. Às vezes até as pessoas que estão assistindo a gente agora, e por isso que você vai com certeza ajudar muita gente. Exatamente. Só que quando você está lá no fundo do poço, você tem 2 escolhas. Ou ficar lá, na zona de conforto, mas a sua vida não vai mudar.
Ou você faz como eu, falei, não, quero mudar, daqui eu quero sair, eu já cheguei aqui, eu vi que não é um lugar agradável, quero sair dessa situação. E aí eu comecei a fazer as meditações. Quando eu me curei, eu fiz um pacto com o Criador. Eu falei, olha só, eu me curei, então eu vou ajudar outras pessoas que estão lá no fundo do poço. Eu vou jogar a corda para elas, mas elas que têm que segurar a corda. Quem quiser segurar e subir, eu vou puxar. Eu vou ajudar você, eu vou te puxar, mas você tem que segurar a corda. E aí eu entrei nessa profissão que eu tô hoje. Então eu usei do meu fundo do poço por uma missão e um propósito. E essa é uma das coisas fundamentais para a gente despertar nossa missão, nosso propósito, né? Ter inteligência mental e emocional e ter espiritualidade. É o corpo, mente e espírito, né? Equilibrado. Sim. Não tem como, fica faltando a parte principal. E por mais que você se esforce sozinha, você não consegue, né? Exatamente. Eu penso que todas as práticas são importantes e é a nossa parte, o nosso 50%. Sim. Só que se você não tem o outro 50%, que é a espiritualidade, você não vai conseguir, né? Exatamente. E até eu queria que você falasse de alguma das práticas que auxilia as pessoas a fazer a parte dela, claro, se conectando com Deus, né? Eu acho que a meditação, ela traz muito isso, porque é você silenciar o excesso de pensamentos para ouvir Deus. Eu acho que a meditação é uma coisa linda por isso, porque Deus fala muito com a gente através dos nossos pensamentos. Só que por que a gente não ouve? Porque nós estamos recheados de coisas do passado ruim que aconteceu e criando coisas negativas para o futuro. Então você nunca está no presente. E o que nós temos? Somente o presente. Por isso que ele chama presente, para a gente aproveitar. E hoje as pessoas estão no piloto automático e você não sente. Então a meditação, ela trouxe para mim eu poder me conectar com o Criador também. Muito bom. Como é que começou esse trabalho, essa jornada que hoje você faz esse sucesso tão grande lá no Spotify e nas redes sociais, né, de maneira geral? Então eu comecei escrevendo as meditações e aí eu comecei a receber. Eu escrevia para mim, né? Eu escrevia as meditações para eu ouvir. Quando eu falei para uma pessoa que eu conhecia, um colega, ouve, o que você acha? Nossa, que incrível! Eu falei, tá pronto para ajudar as outras pessoas? Não, tá muito pronto. E aí, quando eu coloquei no Spotify, eu comecei a receber muitos feedbacks. Nossa, eu estava no fundo do poço. Eu também estava com depressão, eu também estava com um transtorno de ansiedade generalizada, eu estava com pânico, ou eu estou com uma situação financeira muito difícil, ou eu estou com um problema no casamento, no relacionamento. E aí, ouvir a sua meditação me conecta com Deus. Eu ouvia muito isso e é o que eu mais ouço. Quando você fala, é como se eu voltasse a me conectar com a fonte. Você me traz para o agora. Nossa, que extraordinário, né? E aí você começou um trabalho e dali você já iniciou... Escrevi os livros, escrevi Sua Mágica Diária, que são pílulas de motivação, que eu acho que hoje em dia falta muita motivação, né? A gente não ouve às vezes dos nossos pais, do nosso companheiro, alguma coisa bacana. Então você acordar e já abrir ali e receber uma mensagem, eu sempre falo, peça para Deus uma mensagem. Aí abre ali o livro, pega uma pílula da mensagem ali de motivação, e vai viver seu dia. Aí o segundo livro é o Cocriando Sonhos, a Lei da Atração em 5 Passos, onde eu ensino a pessoa a tirar um pouco a sair um pouquinho só dos problemas e você mentalizar o que você quer. O que você quer que o Criador traga para a sua vida? Mas você precisa mentalizar, você precisa pedir. É muito importante a gente saber o que quer. Exato. A gente até falava um pouco disso antes, né? Porque é bíblico, inclusive. O próprio Deus, ele fala, pede e não recebe porque pedes mal. Sim. Então, você precisa saber o que você quer. Assim como a gente tem clareza do que não quer, então você também tem que ter clareza do que quer. Exato. São muitas opções, né? Então, se você é específico, até você vai encontrar pessoas e formas de conseguir aquilo. Exato. Ser muito específico, né? Então, você quer um grande amor? Eu quero uma pessoa que também seja conectada com Deus, eu quero uma pessoa trabalhadora, eu quero uma pessoa honesta, uma pessoa amiga, uma pessoa que vai ser uma contribuição para o mundo e para mim. E aí você já mentaliza essa pessoa, você sai as pessoas hoje não estão valendo nada, as pessoas hoje, eu não consigo confiar em ninguém. Você sai dessa mentalidade pequena e limitada para uma mentalidade ilimitada. Eu confio nas pessoas.
eu sei que existem pessoas magníficas, eu vou encontrar essa pessoa. Ou hoje eu não tenho a situação financeira que eu gostaria, mas eu estou mentalizando a situação que eu quero. Então, é esse carro, é essa casa, é essa roupa. Enfim, você começa a mentalizar aquilo que você quer. Porque não é ver para crer, é crer para depois ter isso fisicamente na sua realidade. E isso é fé, né? Isso é fé. Isso é fé. Porque às vezes a pessoa ela tem uma fé, mas negativa. Exato. E isso acontece também, né? Se você tem uma fé muito negativa, vai acontecer coisas muito negativas que é para reforçar a sua crença. Exato. Né? E acho que esse é um dos hábitos mais importantes que a gente pode ter, que você pode falar um pouco mais dele. Eu acho que a gente não atrai o que a gente quer, atraímos o que somos. Então hoje as pessoas estão reclamando muito de tudo e todos. Elas podiam ser mais gratas, então eu ensino isso. Por que você só pode ser grato por coisas grandiosas? Por que você não pode acordar, e eu ensino um exercício no meu canal, de todos os dias a primeira coisa, ao abrir os olhos, fazer sua oração e depois gratidão. 10 coisas pelo que você é grato. Mas não coisas grandiosas, porque é muito fácil ser grato pelo marido, pelo filho, pelas pessoas que você ama. Pelo carro novo, pela casa nova. Fácil, né? Sim. Então seja grato por você conseguir sentir o sabor do alimento, por você conseguir caminhar, por você conseguir ver a luz do sol, por você ter, eu só tenho arroz, eu não tenho mistura, mas você tem o arroz, seja grato pelo arroz. Porque quando você é grato pelas pequenas coisas, as grandiosas chegam. Entende? Sim. É o ser fiel no pouco e no muito será colocado. Exato. Né? Confia que você sendo grato por isso, você está criando uma mentalidade positiva. Daqui a pouco você para de reclamar, você começa a clamar agradecendo e coisas incríveis começam a chegar na sua vida. Sim. Assim, o que você acha que faz as pessoas serem tão negativas? Assim? Quais desafios que elas têm que dificultam demais para elas poderem serem positivas? Eu sei que a gente vive num mundo caótico e que às vezes, né, até os telejornais mostram tanta coisa negativa, mas eu queria que você falasse assim, o que atrapalha tanto as pessoas de ter uma saúde emocional boa? Primeiro de tudo, ela acreditar que ela é um ser limitado. Então já é bíblico, você é um ser único, exclusivo, feito à imagem e semelhança do Criador. Então você é ilimitado. Então quando você acredita nisso, você para de pensar pequeno. Todas as coisas que aconteceram na nossa infância e no nosso passado, as pessoas hoje guardam muita mágoa, muita tristeza e raiva. Então elas vivem o dia de hoje, o presente, com essas emoções do passado. Então, outro exercício que eu ensino, além da gratidão, é você perdoar todos os dias as pessoas que você, de certa forma, você achou que você machucou ou te machucaram no passado. Conforme você vai fazendo isso, você vai se libertando de emoções mais negativas, de tudo que aconteceu. E aí você vai criando essa mentalidade mais positiva. E aí, ao invés de você se contaminar com as pessoas que estão perto de você reclamando da vida, você fala assim para essas pessoas, poxa, mas olha, você consegue caminhar, poxa, mas você tem filhos incríveis e saudáveis. E aí você começa a você ser uma contribuição, mostrando para as pessoas que a vida é incrível. É os olhos como você enxerga. Sim, né? E os olhos é a lâmpada, né? Porque a gente também a gente toma uma decisão de como a gente quer enxergar as coisas. Exato. Porque às vezes aconteceu um fato que não é tão bacana, mas já aconteceu. Exato. E o que a gente tira de lição daquilo, seja como aprendizado ou até mesmo o que a gente pode contribuir para melhorar a vida de alguém que está perto da gente ou a nossa. Porque as coisas vão acontecer de qualquer jeito, né, Thaís? Só que quando você não cura algo do passado, de você olhar para trás e dizer, ok, isso aconteceu. Então é melhor eu perdoar, eu me liberar disso. Essas situações se repetem, porque você precisa olhar para isso verdadeiramente e se libertar, né, dessa energia que está te aprisionando a esse passado. Quando você faz isso, isso se chama sabedoria. Então, se você aconteceu algo no passado negativo e você conseguiu se libertar, é sabedoria. Você consegue ajudar outras pessoas nessa situação. Se você ainda está amarrado numa situação do passado, em algo que aconteceu, às vezes uma falência, perdeu um emprego, alguém que te traiu, alguma coisa que aconteceu no seu passado e você ainda está muito preso nisso, você está mandando essa mesma energia como se você pedisse para Deus isso de novo. Porque você está sentindo o tempo todo, você se conecta com essa traição, com essa perda, com essa... O que acontece? Isso vai se materializar na sua realidade, ou seja, você vai ter isso novamente.
quando a gente está passando por um momento desafiante, a nossa mente mente pra gente. Olha que legal. Então você não pode acreditar em tudo que a sua mente está lá mandando para você, porque às vezes você está numa situação financeira difícil, aí a sua mente está assim, você vai perder mais, vai acontecer isso, vai quebrar o carro, vai quebrar aquilo, você vai potencializando. O exercício que eu dou que vai ajudar todo mundo, fácil, simples e barato. Pega um papel e uma caneta e escreve tudo aquilo que está te atormentando. Escreve tudo. Então eu tô com medo de perder o emprego, que falte isso, que corte a luz, Bom, você vai colocar lá tudo que você tá com medo. Agora você vai escrever do lado disso o que é real e o que não é. Você vai ver que tudo que tá ali não é real. Você tá criando na sua mente possibilidades negativas para o futuro. Então é verdade, a nossa mente não sabe o que é real do que é imaginado. Então, quando você imagina um cenário futuro, ou seja, você tá pensando que vai faltar dinheiro, você está pedindo isso para Deus? E assim, eu quero que você fale disso, porque isso é difícil das pessoas, parece que não, tá, Thaís? Parece que isso que a gente está falando aqui, para você, imagino, é o seu dia a dia, eu que tenho um pouco de conhecimento também, mas tem gente que está assistindo a gente que não entra na cabeça. Como assim? Eu não tô criando isso não, né? Porque eu não quero isso para mim. Então, mas é de novo, como você falou, não é o que você não quer, é o que você é, porque às vezes você é assim e você não se dá conta de que você é acelerado, de que você cria e faz tempestade em copo d'água, isso é um dizer que a gente aprende desde pequeno, faz velório antes da morte e você tá tão acostumado que isso é um vício. Tem gente que se não tiver nenhum problema, ela cria um e às vezes compete com o outro. Você já viu alguém que a pessoa conta um problema e o outro conta um maior? Porque né, ela tá tão viciada em falar só o negativo e ela não tem consciência que ela tá criando o futuro dela. E quando as coisas acontecem ruim, aquilo só reforçou a crença, só o que você criou. Exatamente. Mas fala, porque você como especialista, pra gente ajudar as pessoas a entender isso. Eu ensinei um exercício outro dia para uma pessoa que reclamava demais e ela ficou assim, chocada com o resultado. Eu falei, toda vez que você perceber que você for fazer uma reclamação do governo, disso, daquilo, do marido, do filho, do trabalho, do chefe, você vai tomar um copo d'água. Ela falou. Depois de 20 minutos eu já estava com a barriga desse tamanho de tanta água que eu tinha tomado. Eu falei, viu como você reclama? Isso é um exercício simples para você perceber como a sua mentalidade é mais para o negativo. Mas assim, não se assustem, os neurocientistas já comprovaram que a nossa mentalidade ela é mais negativa mesmo, até por uma questão de proteção. Então quando a gente é criança, a gente enfiou o dedo na tomada, tomou um choque, o que a sua mente falou para você? Se você enfiar de novo, você vai tomar. Então, a gente passamos por situações difíceis, a nossa mente ela quer cuidado, você já passou por uma situação desafiante. Só que quando você está no presente, que você medita, que eu falei para vocês, é aquele tempinho que você respira, eu tô no agora, você começa a perceber que são só pensamentos, não é a minha realidade. E aí você começa a não dar tanta importância. Se isso é um pensamento, ok, ele só quer me proteger. Imediatamente eu pensei em algo positivo. Então veio esse pensamento, você vai perder o emprego, ok, isso é real? Não, é um pensamento. Ok, você está querendo me proteger, eu te entendo, mas agora eu tenho certeza que eu vou ser muito bem sucedida aqui onde eu tô, e aí você começa a criar cenários positivos. Então é como se fosse um cavalo selvagem, a nossa mente, ela tá lá. No piloto automático. Quando você pega ela para domar, para falar, vamos tirar esses pensamentos ruins e positivos, no começo é difícil. Por isso que o copo de água é legal, porque você vai perceber, falei uma coisa negativa, tomei água. Aí você fala, nossa, eu tô com a barriga cheia, né? Como eu falo coisa negativa? Muito bom. Agora, eu queria que você falasse para as pessoas que querem iniciar a sua jornada de autoconhecimento, de autocuidado emocional, porque isso que a gente está falando aqui é para a vida, né? Sim. Isso depende da nossa vida. E é todos os dias. Sim, não é algo assim, isso é só um estilo de vida, não. Isso é a nossa vida, né? É, a nossa realidade. Nossa realidade. Eu queria que você falasse como é que elas começam, né? Tá, eu acho que primeiro de tudo é fazendo perguntas. A gente não faz perguntas pra gente mesmo. Eu sou feliz? Primeira pergunta. Sim ou não? A maioria responde não. Eu não sou? Então tá. Então, onde eu não sou feliz? Porque não é em todos os aspectos. Então, é na parte profissional, é na parte amorosa, com a minha saúde, com o meu corpo.
físico ou com a minha espiritualidade? E aí você começa fazendo perguntas abertas. Eu novamente vou falar de você escrever, porque você vai se conhecendo. Então eu acho que o começo de tudo é um autoconhecimento. Então você começa se fazendo perguntas e começa a compreender. Deixa eu voltar na Thaís pequenininha. O que eu lembro que aconteceu de ruim desde que eu era pequena até hoje? E anota, porque você vai lembrar de coisas que você vai falar, nossa, eu achei que eu nem lembrava mais disso, mas se você lembra, é porque tem algo aí. E aí você tem a oportunidade de fazer um perdão. Olha que delícia. Então eu me perdoo daquela situação ou aquela pessoa. E aí você vai voltando na sua jornada até hoje. E aí você vai descobrir por que você não é feliz. Poxa, é verdade, eu fiz aquela escolha. E eu tomei aquela decisão num momento de emoção. Eu acabei me arrependendo. Mas você tem a oportunidade de mudar hoje. Então eu acho que as perguntas trazem muito autoconhecimento e você estar no presente. Novamente eu vou falar das técnicas de respiração ou meditação, porque quanto mais no presente você estiver, mais você sabe como você funciona. Só que a gente não para se perguntar aonde eu tô, aonde eu quero chegar e como eu fui para chegar até aqui e ser essa pessoa. Então, acho que esse é o comecinho, assim. E você vê, são perguntas simples, né? Simples. Você pode fazer até para os seus filhos, eu faço para os meus filhos. Filha, você é feliz? Filha, você gosta do que você faz da sua vida? Desde você acordar até você dormir? Do que você não gosta? Do que você gosta mais? É incrível, temos que fazer perguntas para as crianças, para elas já irem se autoconhecendo, né? Sim, e deixar as pessoas conscientes, né? Isso. Porque nem sempre a gente tem essa consciência. Às vezes você está, como você falou, no piloto automático e acha que tudo é normal. E a gente pode ir mudando algumas coisas na nossa vida só com a mudança dos hábitos, né? Sim. Aquela grande mudança que a gente quer começa com coisas simples, pequenas, Sim. com o ato de levantar, como você falou, acordar e ser grata. E fazer uma oração, se a pessoa prefere dizer assim. E o perdão. E o perdão. E entender que as pessoas que falharam com você, elas são falhas, assim como a gente também é. E foi o melhor que elas podiam fazer. Exato. É outra coisa que eu falo, poxa, você não conhece o passado dela. Então foi o melhor que ela podia te entregar. Talvez hoje ela nem te entregaria isso, porque ela evoluiu. Mas assim, se ela te entregou isso, poxa. Foi o que ela sabia. É. E às vezes se trata assim, os seus pais, conhece um pouco da história deles. Sim, importantíssimo. Porque às vezes você não sabe o que eles também passaram, né? Exato. Muita gente reclama do pai e mãe, de talvez não dar tanto carinho, né? Mas você não sabe como que foi os pais deles com eles, e aí eles aprenderam o amor dessa forma, e eles só estão passando para você desse jeito, né? Isso. Mas eles não deixam de te amar, eles te amam, é que eles não sabem talvez se expressar. Então você começa a ter mais compaixão, você vê, pelas pessoas? Sim. E aí você vê que a gente veio todos da mesma fonte. E a vida fica leve, que é o que eu ensino, uma vida com leveza não tem preço. Não tem dinheiro que pague uma vida leve. E a gente cria isso, né? Exato. Agora eu queria que você falasse da sua experiência lá no Spotify. Como é se tornar, né, uma das primeiras, assim, top 1 do Spotify Brasil com os podcasts que ajuda tantas pessoas. Eu acho que ele faz tanto sucesso porque eu falo com as pessoas como se eu verdadeiramente estivesse falando com um amigo, assim, como eu tô falando com você. Eu entrego, assim, a minha alma, tudo que eu sei. E é uma coisa assim tão mágica, porque eu não vejo a hora passar enquanto eu tô gravando, enquanto eu tô fazendo, enquanto eu tô atendendo as pessoas. Eu senti muito Deus, aquela missão que Ele me deu aquele dia. E aí todos os dias quando eu tô fazendo isso, é como se Ele estivesse fazendo assim, obrigada, sabe? Continue, é isso aí. E é incrível o que eu recebo, as mensagens. Eu recebo mensagens muito pesadas, sabe? De tipo assim, Thaís, eu ia tirar a minha vida. E Deus colocou o seu podcast na minha vida, porque assim, caiu pra mim aqui, não sei porquê. Eu nem te conhecia e não te ouvia. Quando eu ouvi as suas afirmações, as suas palavras, você fala muito do Criador, as palavras, falei, e é Ele falando pra mim que não é pra fazer. E eu recebo muitas, assim, infelizmente. E eu falo, caramba, hein, que missão. E as pessoas acabam encontrando ali sim, aí eu entrego, né? Como que você pode todo dia ter uma vida leve? Então eu falo um pouquinho de como você pode despertar mais o autoconhecimento, técnicas de respiração, como que você pode trabalhar a ansiedade, o estresse. Aí eu também dou técnicas de como você pode, tem oração para as crianças, porque eu falo assim, abençoe muito a vida dos seus filhos, abençoe.
Sabe? Fale muito. E isso é tão extraordinário, porque às vezes o pai e a mãe não têm consciência que uma palavra, porque a autoridade que o pai e a mãe têm, às vezes o pai e a mãe nem sabia ser pai e mãe, né? Imagina se ele vai saber que tem uma autoridade no que ele fala. E aí, só com o que ele está falando, que ele acha assim, não, é porque eu estava nervoso, ele está amaldiçoando o filho, né? Nem brincando eu falo, que você não pode nem em brincadeira falar, você é um vagabundo brincando? Não. Eu falo, é abençoado, você é incrível, você é amado. Eu falo para meus filhos, vocês são amados, abençoados. Que bom. Esse conhecimento é tudo que a gente pode deixar para as pessoas aqui nessa tarde. O amor, né? Sim. A energia de Deus é a energia do amor. E hoje a gente está se desconectando muito disso. A gente está com muita raiva, com muito ódio, intolerante com as pessoas. A gente não olha mais nos olhos das outras pessoas. E é isso que eu ensino no podcast, trazer de volta essa conexão. Porque no final das contas, a gente não vai levar nada. Mas essa conexão, o amor, o que você deixou, fica para sempre. Isso que você falou é extraordinário. Você sabe que o ser humano ele tem uma expectativa de vida 80 anos, um pouco mais, agora, né, com a tecnologia, com o autocuidado, com tanto conhecimento que as pessoas têm para se cuidar e elas estão se cuidando mais, com certeza elas vão viver mais. Chega ali no meu estado, que eu sou mineira, né, me parece que lá tem 5 ou 6 pessoas já centenárias, assim, 105, 110, e pode acontecer. Cada vez mais se tem uma expectativa, mas falando de um modo geral, seria 80 anos quem consegue chegar, 80, 85. Então é muito pouco para uma eternidade inteira você ficar preso a coisas que você sabe que você não vai levar. É verdade. Seja coisas materiais, seja presas a um pensamento fixo que você não quer mudar, presa a qualquer coisa. Então eu acho que o ideal é que a gente tenha essa consciência e a gente sabe que os 3 pilares, né, corpo, alma e espírito, mas no final quem vai prevalecer vai ser a alma, né, porque o espírito volta para Deus e o corpo de verdade tomba quando isso acontece, quando você é chamado. Então a gente também queria despertar as pessoas para isso. Por que de tudo que você está falando? Por que a gente tem que ter autoconhecimento, consciência e cada vez mais mudando, fazendo a nossa parte? Sim. Porque a parte de Deus ele já fez, quando você faz a sua, tudo fica mais fácil de conseguir, né? E hoje eu vejo que as pessoas não sorriem, sabe? Eu vejo as pessoas muito sérias. E eu sou uma pessoa muito assim, meu sorriso não é pequeno, né? Acho que você já percebeu que ele é... Eu acho que quando a gente sorri, a gente mostra a nossa alma para outra pessoa. Então, para você ver como as pessoas estão machucadas. Sim. Eu acho que quando a gente decide, e tá tudo bem, você passou por um montão de coisa, a gente também, ninguém tá livre de ter sofrido um trauma na vida, uma traição, um problema sério. Todo mundo passou por isso. A gente até brinca, fala, não foi só neném que sofreu. Né? Porque senão você acha que foi só você que sofreu, mas não foi. A gente está aqui sentada falando tudo isso, mas eu também já sofri. Acredito, você também. Você chegou a falar que conheceu, né, o fundo do poço. Sim, fiquei muito mal. E aí, quando a gente fala tudo isso, a gente está querendo trazer sua consciência para fazer uma escolha agora de aconteceu, tá tudo bem, vamos perdoar essa pessoa e a gente também, para a gente continuar e trazer a Thaís aqui com esse conhecimento para que agora você também siga a Thaís e isso vai te ajudar muito na sua jornada. Então, eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para as pessoas, fazendo esse convite, porque de verdade a gente quer transformar a vida das pessoas como a nossa, né, foi transformada. Eu acho que a mensagem que eu diria é: esteja no presente, porque no presente você se conecta e consegue ouvir o Criador, e estando no presente você toma as melhores decisões da sua vida. E você a qualquer momento pode mudar. A liberdade está aqui, ó, não está fora, ninguém tem o poder. Você que decide o que é sucesso, o que é felicidade, a cada escolha, mesmo que pequena, que você faça da sua vida. Uau, é isso mesmo. E onde elas te encontram? Meus canais, Thaís Galassi, no Instagram, Thaís Galassi Oficial, no Spotify, Thaís Galassi, no YouTube, Thaís Galassi. E tem vários, olha, são mais de 400 podcasts. Tudo de saúde mental, emocional, técnicas de meditação, afirmações e decretos, orações. Tem orações incríveis para você ouvir antes de dormir, para já dormir com uma energia boa, como ter um sono melhor, enfim.
tá recheado de coisas boas que eu daria assim para minha amiga mesmo, sabe? Sim, muito bom. Tem os livros, né? Tem os livros. Você trouxe eles aqui, ó. Sim, o Sua Mágica Diária. Mostrar. Eles estão, se você digitar, estão... É muito fácil, né? Muito fácil. Cocriando Sonhos, Thaís Galassi. E Sua Mágica Diária também, você consegue comprar pela internet. Esse aqui é uma graça, porque tem uma mensagem em cada página aqui, né? Muito bom. E, se Deus quiser, ano que vem lanço o terceiro, para cada vez que passa continuar na minha missão, no meu projeto. Muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, eu amei estar aqui. A tua energia é incrível, sua missão é linda. Obrigada, e a sua também, você também. Obrigada. Muito obrigada por sua presença, Gratidão, viu? E, gente, que coisa linda, né? Como é bom a gente ter conhecimento. Às vezes a gente está sofrendo só por falta do conhecimento, né? O conhecimento liberta, como a Thaís falou. E a gente, de verdade, quis trazer todo esse conhecimento aqui para que você transforme a sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Siga a Thaís, siga o programa Ressoar, me siga também. Tem sempre conteúdos novos lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá também. E um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.